O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, caríssimas, nesta tarde de terça-feira da 10ª semana do tempo comum, escutamos o trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16, que está dentro do contexto do Sermão da Montanha. Texto esse que é relembrado e falado com muita vontade, até com muita atenção sobre bem-aventurados. E aí fala-se dos pobres e por aí vai. Entretanto, o contexto de Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, o evangelho que tem como perspectiva mostrar a importância da vida de cada um de nós como igreja, apresenta nesse trecho a vida dos discípulos como sal da terra e como a luz do mundo. Gostaria de com vocês olhar a profundidade e a riqueza dessas duas comparações, dando mais ênfase, é claro, à imagem do sal. E gostaria de, a partir dessa pequena nuance, levantar alguns questionamentos. Vós sois o sal da terra. Versículo 13 do capítulo 5 de Mateus. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? É uma pergunta retórica, visto que se o sal não tem sabor, para nada serve, senão realmente ser jogado fora. Mas vejamos o potencial do sal. Vejamos a sua riqueza. Contemplemos e atentamo-nos para aquilo que o sal realmente pode significar na perspectiva da vida de qualquer discípulo de Jesus. Não é necessário muito sal para dar sabor. É fato que uma pequena quantidade de sal pode salgar uma grande quantidade de carne, pode salgar uma boa quantidade de arroz. Uma pequena quantidade de sal dá sabor a muito trigo ou a muita farinha. Um pouco só faz grande diferença. Ainda lembremos-nos daquilo que significa a luz. Não é necessário uma grande quantidade de lâmpadas ou mesmo uma grande quantidade de velas para iluminar um lugar escuro. Proporcionalmente, a quantidade de velas é infinitamente menor do que um quarto grande e escuro. Se aqui nós estivéssemos durante a noite e fizéssemos a opção de colocar nesta ermida, no escuro, algumas velas, nós não teríamos que colocar mais do que 15. E o que é uma vela, comparado ao tamanho dessa ermida, que cabe mais de 120 pessoas? Claro que nem todas assentadas. A quantidade de velas e de chamas seriam proporcionalmente muito, mas muito menor do que a imensidão
da ermida escurecida. Daí, o que quero trazer é o potencial, a força que uma pequena chama tem, que a luz tem. Da mesma maneira com que o sal, em uma pequena quantidade, consegue salgar muita coisa, uma pequena quantidade de lâmpadas ou uma pequena quantidade de velas pode iluminar a um espaço muito grande, a um espaço muito grande. Não é preciso fazer muita força. Olhemos nas nossas casas. Para manter um espaço iluminado com uma lâmpada de 100 watts, conseguimos deixar uma cozinha inteira iluminada, conseguimos deixar uma sala iluminada, um quarto. É claro que quanto mais luzes colocarmos ali, mais evidente ficarão os traços, os contrastes de cores, móveis. Perfeito. Entendido isso, agora vem o próximo ponto. Jesus, quando compara os seus discípulos ao sal e à luz, ele está fazendo também uma comparação proporcional. O que sou eu, como pessoa, frente a outras 20? Em força, quase nada. As 20, com certeza, conseguirão me imobilizar se quiserem entrar em contenda comigo. O que é essa ermida com 120 pessoas numa população de pelo menos 1.000 pessoas? Um número pequeno. E 2.000? Lembro ainda, permitam-me, o João, que conheço desde a adolescência, lá da paróquia Santa Dulce dos Pobres, no aglomerado da Serra. A população do aglomerado da Serra, na época que nós lá estávamos, era em torno de 50.000 pessoas. Hoje, provavelmente, é um número muito maior. E o número de cristãos dentro do aglomerado da Serra, convictos, atuantes, articulados, comprometidos com o Evangelho, eram muito poucos. Muito poucos. Em 50.000, poderíamos dizer no máximo de 1.000 pessoas. No máximo, dos católicos. Levando em consideração os evangélicos, poderíamos chegar até 2.000. No máximo. É um número infinitamente menor do que toda uma população. Olhemos para o mundo hoje. Somos mais de 7 bilhões de pessoas. Um terço desse número são cristãos. Apenas um terço. Proporcionalmente, é um número infinitamente menor. Olhemos agora, percebam que eu estou fazendo um caminho de retrocesso na história para fazermos da atualidade, passando pelos nossos contextos até o tempo de Jesus. Quantos eram os discípulos de Jesus diante do mundo? Proporcionalmente, quase nada. Populacionalmente, eles eram uma fração insignificante, incipiente, insuficiente para realmente fazer alguma diferença. E aqui está a riqueza do que Jesus diz. O sal carrega em si um potencial de dar sabor a uma grande quantidade de carne, alimentos diversos. Uma vela ou uma lâmpada carrega em si a capacidade de iluminar um grande espaço na escuridão. E agora o que Jesus fala aos seus discípulos, comparando-os ao sal e à luz, é que podeis ser poucos,
Entretanto, carregais uma força singular que pode, sim, fazer uma enorme diferença se, de fato, viverem conforme a vocação a qual fostes chamados. Diante do mundo somos quase nada, mas pela graça de Deus e pelo valor daquilo que carregamos, podemos, como sal, dar uma grande quantidade de sabor a uma enorme quantidade de pessoas, de vidas, de histórias, de contextos. De fato, o mundo está envolto por uma escuridão travestida de luz, porque aonde tantos se acham com tanta liberdade e com tantas possibilidades de serem o que quiserem, alguns até, me perdoem, assumindo uma identidade de animais, mas não querendo viver como os animais. De fato, não. Numa escuridão tamanha, onde a identidade do homem, a identidade do ser humano se dilui, a perspectiva do seu papel é enfraquecida, o potencial que ele carrega é esmilinguido por uma frivolidade de amores castradores e capazes de ananicar crianças que não se desenvolvem com todo o potencial que têm por causa da vaidade dos pais que querem ser tão amados, que não assumem a responsabilidade do que devem ser para seus filhos. Nós vemos uma escuridão crescente, mas ela parece que é luz, porque ela enche os olhos e faz pensar-nos que realmente o homem tudo pode, até mesmo destruir-se. Essa escuridão é tão densa, marcada por tanta confusão, que achamos-nos incapazes de fazer alguma coisa. O que sou eu, num ônibus completamente lotado, com um trânsito completamente louco? O que sou eu diante da corrupção generalizada? O que poderia eu, diante de uma gama de políticos que se valem da máquina pública para regozijarem-se com os pescoços que pisam na sua ignorância e na sua ganância? Que sou eu? Talvez pouco demais. Entretanto, se entendermos aquilo que o Senhor diz, vós sois o sal e vós sois a luz, compreenderemos que não é preciso para nenhuma dessas coisas, para o sal e a luz, uma grande quantidade, mas um pouco só para fazer a diferença. E o questionamento que precisamos agora fazer é: será que realmente nós, como discípulos de Jesus, como aqueles que se atribuem como os bem-aventurados, entendemos de fato nosso papel, aderindo a Cristo com fidelidade ao seu Evangelho, comprometidos com a vida, voltados para o mistério do Deus que caminha conosco, devotos, aonde colocamos a nossa ação em concretizar aquilo pelo qual nós acreditamos. Com fé, exercemos bem o nosso papel e guardamos o selo de identificação do que significa crer em Cristo, crer em Jesus Cristo. Será que todas as pessoas que têm as suas sentenças para dizerem o que nós deveríamos ser como cristãos, fazem realmente o seu papel? Será que nós não nos acovardamos na nossa aparente pequenez e sufocamos o nosso verdadeiro potencial como homens e mulheres que carregam o sabor mais condensado da história, que é o do Evangelho e o da vida de Cristo em nós? Será que nós não sufocamos e escondemos a luz de Cristo em nós
e a deixamos não debaixo de uma vasilha, mas por debaixo de nossa coberta, ou de nossa cama, ou ainda, será que nós, acho que essa imagem será melhor, será que nós não sufocamos a luz de Cristo em nós, quando simplesmente a cobrimos com uma lata bem densa, grande, que sufoca essa luz? Será que nós não escondemos a luz de Cristo e impedimos, pela ausência de nosso compromisso em obras, palavras, ações, obras, por aquilo que nós somos no meio do mundo? E esse é um detalhe importante, porque as vossas boas obras não pode ser simplesmente entendido com a obra de caridade. Não pode ser entendido simplesmente com uma coisa que eu faça. A maior obra que o ser humano pode construir e a maior obra que o ser humano pode ter na sua história é a da sua imagem, a do seu nome, a da sua identidade como filho e filha de Deus. Essa é a maior obra que nós temos. Porque quando executamos um trabalho, por exemplo, na escrita, podemos ver, quando lemos um texto de alguém, sabemos identificar isso é o traço, o jeito de escrever de Machado de Assis. Alberto Caeiro só poderia ser Fernando Pessoa. Quando pegamos Lígia Fagundes Telles, percebemos os traços da sua linguagem. Quando pegamos Paulo, sabemos exatamente quais são as suas expressões. Porque o modo com que ele escreve está impregnado do seu ser. O modo com que os autores escrevem estão impregnados da sua alma. Quando vemos a obra de Aleijadinho, percebemos os traços pelo cuidado que ele tem em fazer determinadas partes. E as técnicas que só ele as teriam. Então, naquela obra está um traço de alguém que teve que construir a maior de todas as obras, a sua identidade como homem e como mulher. E aqui, meu querido, minha querida, me perdoe, nós estamos neste tempo marcados justamente por isso. Não tomamos em consideração que não é o tamanho ou a quantidade que somos, mas é a negligência em nos construirmos e nos fazermos como filhos de Deus, expressões daquele que através de nós deseja deixar a sua marca no meio da história. Alguns até me lembro de uma pessoa que teve assim: padre, mas nós precisamos ter cuidado, porque como Jesus disse que como nós somos o sal tem que ter a medida certa, então a gente precisa da medida certa de cristãos também. Eu estou olhando para o João ali, ele está com os olhos bugalhados para mim. É óbvio que nesses momentos a gente não fala aquilo que a gente pensa, e como eu também não vou falar o que eu pensei quando essa pessoa me disse isso. Porque quem não sabe entender as metáforas e as figuras de linguagem não vai entender aquilo que também, ao meu ímpeto como um homem de sangue quente, teria em fazê-lo. Mas a imagem de Jesus é outra. É para exatamente ressaltar que nós carregamos a força para transformar a história em algo muito melhor. Resta saber se nós queremos. Oxalá que todos nós fôssemos homens e mulheres cristãos realmente comprometidos com o Evangelho. Oxalá que nós não tivéssemos a vergonha de olhar para o passado de homens e mulheres que se disseram cristãos dentro de uma cristandade que também não fizeram jus ao nome de Cristo. Quisera Deus que nós não tivéssemos que olhar para homens e mulheres do nosso tempo que se dizem cristãos e nos envergonham. Mas eles não podem ser o parâmetro para nos mantermos quietos, indiferentes, acomodados. Pelo contrário, eles deveriam ser exatamente os propulsores para que nós fizéssemos melhor,
com mais eficiência, mais dedicação e mais afinco, o maior de todos os ofícios que um homem pode receber após o seu batismo: deixar com que a imagem de Cristo cresça dentro dele. E a imagem de Cristo crescendo dentro dele só será reconhecida pelo modo com que ele viver. E a nossa vida não passa pela história sem deixar obras, sejam boas ou más. Alguns conseguem deixar um rastro de destruição ou marcas de destruição. Outros conseguem, na sua história, deixar canteiros de alimento e jardins de flores que dão beleza à estrada por onde aqueles outros que o seguem, que vêm após ele, poderão contemplar e manter-se no rumo correto. Então, o que Jesus está afirmando é: se conhecesseis o dom que habita em vós, faríeis todo o possível para que o mundo já estivesse conforme o sonho do meu Pai. Mas esse sonho já habita em mim? Esse sonho já habita em ti? Esse sonho já faz parte de nós? Acredito que essa seja a pergunta crucial. Porque o Senhor nosso que seguimos, e retorno à reflexão da parte da manhã, não titubeou e não hesitou em dizer a nós e ao Pai um sim definitivo. Não se esquivou do compromisso para conosco. Não deixou de se comprometer com a nossa integridade. Mas nós somos comprometidos com Ele, minimamente, em fazer do nosso existir marcado, identificado, selado, com uma única identidade: filho e filha de Deus. Cristão, não de papo, isso aqui, ó, mas de fato, pelo que se compromete todo dia. Então, meu querido, minha querida, a força do Deus que nos assumiu habita em nós, porque ela não consegue transformar o mundo à nossa volta. Será que nós estamos fazendo bem o nosso papel, escutando bem a sua palavra, comprometidos em agir de modo adequado segundo a palavra dele, e olhando para a vida de cabeça erguida, buscando ver tudo aquilo que pode ser transformado, se não por nós, com a nossa ajuda, motivando outras pessoas a acreditarem: vale a pena seguir a Cristo, porque existem alguns que realmente são comprometidos. Somos inspiração ou desilusão para aqueles que querem conhecer a Jesus?